Todo mundo me pergunta por que o nome é Tá Rolando Bafom. Bafom é uma gíria, a gente usa muito no meio artístico, a gente dizer que tá rolando uma coisa interessante, uma confusão, uma bagunça, uma novidade, tem alguma coisa, um acontecimento que está rolando ali. A proposta de chamar Tá Rolando Bafom era exatamente causar curiosidade no público. Causar curiosidade, assim, o que vai... É um espetáculo de dança, mas tem circo, tem teatro, tem performance. O que está acontecendo aí? O que vai ser gerado disso? Era confundir mesmo. Acho que às vezes confunde até demais, assim. Mas é bacana, porque as pessoas se deslocam, assim, saem do lugar comum. Saem do que a priori se entende por espetáculo de dança. E a partir do nome do Bafom, toda uma série de coisas são encadeadas. O nosso deslocamento de um espaço do teatro também é interessante. A grande questão que envolve a criação desse espetáculo, na verdade, é que eu venho do balé clássico. E dentro dessa modalidade de dança, tradicionalmente, os parâmetros são uniformidade, harmonia. E me interessava muito saber como trabalhar a dança a partir de outros parâmetros, a partir do parâmetro da diferença. E para ter um acirramento ainda maior nessa questão, eu achei por bem não trabalhar com corpos vindo da linguagem da dança especificamente. E eu conheci a Virgínia e o Pedro Olaya dentro do mestrado em arte, no qual eu também sou aluna, e posteriormente o Jaderlan se juntou a nós. Quando eu comecei a escrever o projeto do espetáculo, eu já tinha em mente chamar o Paulo Paixão, porque eu vinha de duas experimentações artísticas em seguida com ele, e eu achava que rolava uma coisa. Eu gosto do jeito que ele trabalha, eu gosto do jeito como ele propõe e como ele vê a dança. E aí a gente ganha um prêmio da Funarte para produzir esse espetáculo. E foi muito complicado de início, porque a gente tinha um leque de coisas, uma abertura enorme para possibilidades dentro da cena. A primeira dificuldade era o recorte. O que escolher de cada uma das linguagens artísticas envolvidas, que era a dança, o teatro, a performance e o circo. Mas aos poucos os próprios sujeitos foram apontando os caminhos que a gente deveria percorrer, o que cada um achava de mais pertinente, mais interessante, onde eles estavam mais emocionalmente envolvidos da sua linguagem, né, do seu métier. A gente percorreu as outras linguagens. Eu digo que a gente é meio nômade nesse espetáculo, porque eu não sou só a bailarina, a Virgínia não é só a artista circense, o Pedro não é só o performer. A gente acaba tendo que circular pelas outras coisas, e às vezes eu percebo que um rouba o papel do outro. Às vezes a Virgínia é muito mais a bailarina do que eu. Às vezes o Pedro é muito mais ator que o Jader, e o Jader é muito mais performer que o Pedro. Então eu acho, e eu não vejo mal nisso, eu acho muito interessante, muito pertinente, para que a gente tenha possibilidades de abertura criativa, abertura de possibilidades cênicas mesmo, a gente não ficar tão restrito. Eu acho que enriquece a cena, a gente vê isso no modo de reação da plateia, a plateia se envolve, a plateia participa muito, assiste 2, 3 vezes, teve gente que assistiu todas as vezes o espetáculo nessa temporada. Então isso demanda o envolvimento do criador, do intérprete criador, mas demanda o envolvimento também da plateia. É óbvio que no percurso, quando a gente lida com diferença, não tem como afastar a questão do conflito. Ele está posto, porque o que difere se coloca diante um do outro, né? Tem esse jogo
mas tem o jogo de saber ouvir também. E mesmo quando a gente vê, e a gente venceu muitos momentos de acirramento desse conflito entre as pessoas, entre as linguagens, mesmo quando esse conflito se coloca, eu acho que tem um momento de respirar, entender a necessidade do outro, entender a sua necessidade, perceber o que é que desse atrito, desse baque, pode ser aproveitado para que a gente consiga produzir arte, o que é que enriquece a partir desse conflito. Eu acho que primordialmente esses são os meus interesses, essas são as coisas que me falam, que me batem nesse processo. Eu acredito, especificamente da dança, não estamos acostumados que a dança aconteça em outros lugares que não o teatro. E eu não falo de outra realidade, eu falo daqui de Belém. Né? O meu parâmetro é esse lugar onde eu faço dança. Então a gente está ali no espaço aberto, onde qualquer coisa pode acontecer. Ninguém tem como impedir que uma pessoa invada a cena. Ali. Se a pessoa invadir a cena, a gente vai ter que encarar a invasão. Né? Eu acho que é isso o bafão, entendeu? É o acontecimento, é a cena enquanto acontecimento. Protege de sujeira essa interatividade. Exatamente. Esse curto-circuito que acontece ali, sabe? Que é uma coisa do corpo dos intérpretes, do lugar, da gente questionar o que é arte, o que é ser artista, o que é ser estrela e o que é mesmo arte. O que a gente pode categorizar enquanto arte? Né? Eu acho que a gente propõe um monte de curtos-circuitos que aí as pessoas vai gerando uma coisa, vai gerando isso que eu chamo de acontecimento. São muitas informações entrecortadas que se contrapõem, mas às vezes se reafirmam. Eu vejo assim as falas das pessoas, as publicações no Facebook, por exemplo, de as pessoas super emocionadas. Obrigada pelas lágrimas de ontem. Em momento nenhum a gente quis nem causar lágrima, nem causar o riso. E a gente, incrivelmente, a gente consegue alcançar essas duas coisas. A gente consegue, eu acho que é essa coisa do acontecimento, da coisa que se instala naquele momento. E o que acontece ali não foi o que aconteceu nos ensaios. Né? A cada vez é uma que é inédita. É aquele acontecimento naquele momento. Não vai ter nunca como eu repetir, quebrar a cabeça do Jaderlan na cena. Porque eu vou me policiar, mas aconteceu. E o sangue rolando, e as pessoas vindo. Então, aquele acontecimento, eu acho que as pessoas sentem. Por exemplo, as crianças percebem muito isso. E assim, essa coisa delas irem muitas vezes assistir, eu acho que é um sintoma desse acontecimento, de algo que é ali, o aqui e o agora. Eu acho que essa questão de categorizar onde cada uma das linguagens termina e onde começa é bem complicado ali naquele lugar. Porque nem a gente consegue delimitar o nosso papel. Tem uma cena em que eu tenho que representar a bailarina, mas só eu não sou mais a bailarina. Há mais de 10 anos eu não sou mais uma bailarina clássica. Mas naquele momento é como se eu fosse a atriz, eu fosse a performer. Eu faço uma performance de mim mesma na cena. Eu falseio uma outra de mim, uma que para mim nem existia mais. E eu acho que isso é uma das questões da arte contemporânea também. Essas conexões, né? Esse hibridismo, essa mestiçagem, onde que as coisas não têm uma fronteira delimitada, certinha, mas elas se relacionam. E exatamente nessas interconexões é que o produto estético ele vai sendo gerado, ele vai sendo proposto, ele vai sendo encontrado. Essa sempre foi a nossa
a nossa percepção. Quando eu falo nossa, eu falo minha, do Paulo, da Virgínia, do Jader, do Olaia, do Tiago, que é o iluminador, do Arthur, que é o sonoplasta. Então todo mundo estava muito envolvido nessa questão de que quanto menos a gente fixasse fronteiras, mais interessante seria para o espetáculo. Eu tenho muita dificuldade de chamá-lo de um espetáculo de dança. E tenho muita dificuldade de não chamá-lo. Por quê? Porque, de qualquer forma, eu ganhei um edital nacional para montar um espetáculo de dança. Mas, em respeito aos outros artistas que são convidados a adentrar esse espetáculo, eu também acho que ele é multimídia, que ele é muita coisa, sabe? Que ele é uma multiplicidade de coisas. Mas também me faz pensar uma fala do Paulo, que ele diz que a chave do espetáculo é o corpo. E o corpo é a chave da dança. Então, se eu for olhar a partir da perspectiva do corpo, e como esse corpo ele abre possibilidades tanto de interpretação, como de sensibilizar o público, eu acredito. Se eu olhar sobre essa perspectiva, eu acredito que é um espetáculo de dança contemporânea, um espetáculo de arte contemporânea, né? E assim, são muitos modos dentro de cada intérprete, não é somente muitos modos dentro do espetáculo, mas se a gente for perceber, intérprete por intérprete, abre um leque de possibilidades corporais. Então, cada cena tem um desdobramento, tem um corpo novo que surge para cada um daqueles sujeitos que estão ali. Então, nisso, o espetáculo ele traz essa chamada para o corpo. A gente lida com linguagens diferentes que tratam o corpo com diversidade. Aí são quatro linguagens. Aí a gente tem mais 4 sujeitos dentro dessa linguagem que percorre essas outras 4. Aí 4 multiplicado por 4, que se multiplica por 4. Então é sempre uma geração de um múltiplo, né? E nada muito preciso. Rosângela, quanto tempo levou para ter esse formato? Ou vocês não acham que é um formato acabado? Nunca se acaba, a gente dá uma poeirada assim, é isso mesmo? Foram 6 meses de processo. Em junho, processo ininterrupto, a gente começou com conversas, depois a gente começou a se encontrar e discutir. Cada um apresentou uma cena que no decorrer ela foi sendo mexida, foi sendo destruída e depois ela foi sendo recomposta de outra forma. Em junho a gente se propôs a fazer um ensaio aberto, que a gente na época achava que ia ser a forma que o espetáculo iria para ser. Quando a gente retoma em agosto, tudo se modifica, já não é mais. E aí a gente tem a primeira temporada agora, e que eu acho que não é fixo, e não vai ficar isso. Porque não foi fixo durante os 4 dias. Cada dia era é aquilo que eu te falei do acontecimento. Cada dia acontecia uma coisa. Cada dia tinha uma plateia, a plateia alterava a gente que estava em cena, a gente alterava a plateia. E as coisas são... cada dia é um estado novo, cada dia é um acontecimento novo. Então, nesse sentido, acho que não termina nunca. Se a gente apresentar daqui a 10 anos, vai ser outra coisa. Estamos aqui nos momentos antes do espetáculo, já arrumando mais a parte técnica, cenografia, passando luz, passando som, ver como é que tá. Daqui a pouco vai rolar o último dia dessa temporada, dessa semana aqui na Fundação Curro Velho. Não percam por esperar.